Terça Nobre com Eury Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você. Claro que tivemos aí 2 semaninhas sem Terça Nobre, né? Não podemos esquecer. Que saudade que eu fiquei de fazer o Terça Nobre, galera. E aí, belezinha com todo mundo? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Mas voltamos aqui com força total aqui no nosso Terça Nobre. Eu sou o Eury Benevento e você pode me seguir nas redes sociais, @Eury Benevento. É só você me seguir lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e mandar sua mensagem, falar comigo sobre o programa, nos comentários do Facebook também. Você pode aproveitar e já mandar também alguma pergunta pro tio Chicora. O tio Chicora, o nosso ilustre tiozinho que sempre responde a pergunta da galera aqui no nosso Terça Nobre. E é isso aí, galera. Estamos aí chegando, né, no nosso 32º episódio. Olha só que maravilha. E essas 2 semanas aí que vocês tiveram sem o Terça Nobre, deu tempo de vocês colocarem em dia aí os episódios? Deu pra ouvir tudo? Porque tinha gente que não tinha escutado todos os Terça Nobre, né? E aí a galera falava, pô, e aí? Eu consegui colocar todos os episódios lá na nossa plataforma Anchor, então pra você que gosta do Terça Nobre, pode ouvir desde o primeiro. É só você entrar lá no Anchor e você procura como Eury Benevento ou então Terça Nobre. Hoje em dia estamos no Google Podcast, estamos no Spotify e várias outras plataformas. Então não tem desculpa, né, pra você não ouvir. Até falar assim, poxa, mas tem que pagar. Não, tem um monte de aplicativo que não precisa pagar. E até os que precisa pagar, aqui no caso do Spotify, gente, o Spotify também dá pra você pegar a versão gratuita dele. Então, claro que se você pegar na versão gratuita, vai ter lá aquelas propagandas, igual do YouTube mesmo, né? Mas, poxa, dá pra ouvir, né? Não tem como... É só você pular lá, esperar os anúncios, dá pra ouvir o podcast inteirinho, dá pra você pegar todos os episódios do Terça Nobre. Então não tem desculpa, @Eury Benevento em todas as redes sociais. E também no YouTube, se inscreve lá no meu canal, Eury Benevento, que tem os episódios em vídeo com os bastidores do programa. Você que tá ouvindo pode me ver também, essa carinha mais linda de mamãe aqui no Terça Nobre. E na semana, no episódio anterior do Terça Nobre, né? Nos episódios anteriores, nós falamos sobre quando você perde as esperanças, né? O que você faz quando perde as esperanças. Então eu conversei um pouquinho sobre a vida, sobre as coisas que faz a gente desanimar, trabalho também, né? Que não é fácil, né? No trabalho a gente passa por muita coisa, a gente passa por coisas que faz a gente querer desanimar da nossa profissão, mas a gente consegue chegar em um acordo, né? Às vezes a gente passa por situações difíceis pra gente poder aprender, pra gente não ter que passar de novo por aquilo. Então o que você faz pra você continuar, né, no seu caminho? Às vezes você tem um objetivo traçado, assim como eu falei no episódio anterior. Você às vezes quer comprar um apartamento, você quer pagar a prestação do carro, você quer fazer uma faculdade, então você traça ali o seu objetivo. Então sempre é bom a gente ter um rumo na vida, a gente ter um norte, né? Mesmo que a gente às vezes não saiba exatamente como a gente vai fazer, mas a gente precisa traçar pelo menos um plano, né? Eu lembro na adolescência mesmo, conversava muito com meu amigo Jaime, que já participou com a gente aqui, e ele tinha muito isso, né? Aprendi com ele também essa coisa do plano, né? Ele sempre falava, vamos fazer um plano, não sei o quê. E aí ele planejava as coisas, aí plano B e tal. E aí hoje em dia eu sempre falo isso, quando eu vou conversar, eu falo, pô, tem que ter um plano B, pô, se não der certo isso aqui, a gente vai pro plano B ali. E é isso, acho que a gente precisa sempre ter um objetivo. A gente tendo um objetivo, a gente consegue focar um pouco mais. Então é onde a gente força para não perder a esperança. Então, pra gente chegar naquele objetivo final. Inclusive, o meu amigo Vitor Zene comentou sobre esse episódio, falou, valeu, cara, parece que você adivinhou, tava precisando trocar uma ideia em relação a isso. E aí ele falou, pô, tava meio desanimadão aquele dia, tinha um monte de coisa pra fazer, mas não se animava pra fazer. Ele escutou o episódio, quando terminou o episódio ele já foi resolver tudo que tinha pra resolver, ele se sentiu um ânimo pra poder fazer as coisas que ele precisava fazer. Então, veio e me agradeceu, então eu falei, pô, valeu, obrigado, fico feliz, Vitão, obrigado por ouvir o Terça Nobre, obrigado
por estar sempre acompanhando os episódios, e fico muito feliz que de uma maneira foi bom pra você, que chegou até você de uma maneira que te animou pra você poder fazer suas coisas. Mas algumas pessoas também vieram falar comigo, agradecendo o episódio, falando que o assunto era bacana de conversar, que precisava falar sobre isso. Às vezes fica uma coisa meio minha, né? Eu conto minha história aqui, mas às vezes a gente pode também, em cima daquilo que aconteceu comigo, a gente conversar e encontrar coisas que a gente se identifica, coisas que a gente pode tentar procurar melhorar, né? Então, é sempre uma conversa. Muita gente vem falar comigo: Uri, por que você não fala de tal tema? Então, eu sempre aceito também quando o pessoal vem me mandar os temas, sugestão de temas. Então, pode me mandar: Uri, por que você não fala de tal coisa? Gostei daquilo que você falou, fala mais um pouco sobre isso. Então, a gente tá aqui pra isso, pra conversar. Por isso que eu falo logo no começo do programa, né? Tamo aqui, o podcast Terça Nobre, aquele podcast pra trocar ideia com você. E nós vamos começar o nosso Terça Nobre falando sobre o tema de hoje. Lembrando de tudo isso, né, desses últimos temas que a gente fez, eu já falei aqui sobre o otimismo, né, da nossa adolescência. Então o tema de hoje, ele também vai ser meio parecido, pegando um ganchinho do episódio passado e um pouquinho das coisas que eu converso também com os amigos. Então, assim, do que você mais sente falta na sua adolescência? Esse vai ser o tema de hoje. Então, às vezes eu vou conversando assim com algumas pessoas, né? Inclusive, tem um podcast que eu tô fazendo parte que chama Shitcast Show. Primeiro eu comecei como entrevistado, fui trocar ideia com os caras, a ideia bateu tanto, já conhecia, né, o DJ Krauser, e conheci o Derrico lá nessa gravação, e a gente se identificou pra caramba, a gente virou amigo, e a gente troca ideia todo dia praticamente, e a gente tem um podcast junto. Essa semana que passou, né, no domingo, a gente já postou o episódio que eu faço parte, né, o primeiro episódio que eu faço parte, que na verdade é o terceiro episódio já do podcast deles, que agora é o nosso podcast, que se chama Shitcast Show. Então, se você quiser ouvir, é só você pesquisar aí no seu Spotify, no seu Deezer, no seu Anchor, pesquisa lá como Shitcast Show, que vai aparecer os episódios, e tem esse episódio que eu faço parte. A gente gravou ele mais ou menos em setembro, então a gente tá com alguns episódios adiantados já, a gente tem bastante coisa gravada e aos poucos a gente tá soltando, né, na plataforma. Então, como eu já tinha prometido aqui no programa, pra passar pra vocês essa informação, então Shitcast Show, é só você pesquisar lá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, que tá tudo lá, você consegue ouvir os episódios. E em um dos episódios do nosso podcast, do podcast Shitcast, a gente falou sobre coisas que te davam nostalgia, né? E isso me trouxe essa chavinha de falar um pouco da minha adolescência e algumas coisas que fizeram parte dela, porque a gente até falou lá também, falamos sobre MSN, sobre Orkut. Eu já tinha falado isso aqui também no Terça Nobre, sobre como era diferente, né? Semana passada até falei um pouquinho do MSN também, mas assim, eu queria falar um pouco sobre essa coisa da adolescência, né? Eu já tinha falado isso, a gente falou sobre o otimismo na adolescência, né, cara? Na adolescência, nada pode te parar. Os adolescentes, né, em sua grande maioria, claro que tem pessoas que sofrem na adolescência e passam por problemas e é uma adolescência conturbada. Acho que a adolescência de quase todo mundo é conturbada. Mas, assim, é uma época que você se sente muito forte. É uma época que você pensa que você sabe tudo. É uma época que você acha que nada pode te parar. É uma coisa assim que, tipo assim, eu sei mais do que todo mundo. Tipo assim, tudo que as pessoas falam pra você, você acha que sabe mais. Você ignora, sabe? Não, tipo, você não pra prestar atenção nas coisas que as pessoas estão falando pra você. E aí que mora o perigo. É bom e não é. É bom mesmo, tipo assim, é bom que te torna uma pessoa muito otimista e você consegue realizar um monte de coisa que com os medos da vida adulta você não realizaria. Mas ao mesmo tempo é ruim porque você não escuta tudo que estão falando pra você. Por exemplo, muita gente briga com os pais, briga com os avós, não gosta de ouvir o que os professores têm pra dizer. E aí às vezes eles estão dizendo coisas ali que você não tá prestando atenção e depois vai te fazer falta, ou então depois vai te cair a ficha. Então aquela velha história mesmo, eu já falei isso aqui no programa várias vezes, tipo assim, pô, eu era feliz e não sabia. Eu escutei muito essa frase na minha adolescência. Só que pra mim, eu não entrava na minha mente. Eu pensava que
Eu poderia ser feliz a hora que eu quisesse, eu pensava que eu poderia fazer aquilo que eu tava fazendo pra sempre, ou que eu poderia fazer aquilo a hora que eu quisesse. Tipo assim, eu tô fazendo uma coisa, tipo assim, eu tô treinando futebol. Então eu posso jogar futebol pro resto da vida, se eu quiser. Eu posso fazer natação. E na verdade não, porque você começa a trabalhar, você começa a ter outros afazeres, outras coisas que te ocupam, e aí você começa a dar prioridade pra outras coisas. Então, um exemplo simples, entendeu? Tipo assim, você acha que pode fazer certa coisa pro resto da vida. E quando você perceber, já vai ser tarde e você já tá 2, 3 anos sem fazer aquilo que você achava super legal fazer. Então, essa parte é ruim, que você não ouvia as pessoas. Então, eu fico pensando, por exemplo, na época que eu fui adolescente, né, quando eu fui adolescente, aqui na cidade de Roseira, que é onde eu estou atualmente, eu tocava na fanfarra de Roseira. A gente viajava praticamente todo final de semana pra tocar, ou no mínimo 15 em 15 dias. A gente ia pra várias cidades diferentes. A gente viajava e voltava no mesmo dia, beleza. Mas, a gente conhecia muita gente. A gente viajava pra vários lugares legais. A gente conhecia muitas cidades. E tudo de graça, porque a gente era da fanfarra municipal, a fanfarra era organizada pela prefeitura, então a gente não tinha gasto. A gente ia lá, tinha um lanchinho, claro que se você quisesse levar uma grana pra comprar suas coisas, legal, mas naquela época eu era um puta de um quebrado, não tinha dinheiro pra nada, então só ia mesmo dependendo do lanchinho deles. Mas era super legal, cara, e eu mesmo nunca liguei pra isso. Isso pra mim, tipo assim, eu não me importava se eu não tivesse uma roupa legal, porque era o que eu tinha, tipo, eu tinha uma roupa, a roupa mais bonitinha que eu tinha, levava. Claro que se eu visse meus amigos com roupas boas, tal, eu também tinha vontade de ter. Mas se eu não tivesse, isso não me tirava a alegria de ir, a vontade de ir, sabe? Que nem, por exemplo, hoje, eu com 31 anos, dependendo do lugar que eu for, eu vou olhar meu guarda-roupa e falar, puta, caramba, eu não tenho roupa pra ir agora, o que eu vou fazer? Isso já pode atrapalhar o meu rolê, entendeu? Tipo, pode ser que eu não vá, porque eu acho que eu não tenho roupa pra aquilo. Que parece até aquele meme, né? Não tenho roupa. E é verdade, às vezes você não tem uma roupa legal, uma roupa nova, um tênis legal. Aí você fica, puta, mano, eu não vou com esse tênis velho aqui. Fica chato. Às vezes é um lugar meio chique, aí você fica meio assim de ir, porque você vai se sentir menos, porque você não tá com determinada roupa. E às vezes a galera nem repara. Mas é a nossa mente, a nossa cabeça, a minha mente. Então, eu ia com a roupa que eu tinha e foda-se, tipo assim, eu não tinha nenhum problema com isso. Ninguém nunca falou nada, sua camisa é velha, seu tênis é velho. Mano, a galera não tava nem aí pra isso. A gente foi, tipo, 5 anos seguidos pro Play Center. Todo ano, no dia 12 de outubro, que tinha lá o festival lá no Play Center, que era o Dia das Crianças, e aí tinha uma homenagem, um festival que ia tocar bandas e fanfarras de várias cidades. E a fanfarra de Roseira era convidada, e a gente ia todo ano. A gente foi 5 anos seguidos. E todos os anos eu fui e não tinha grana pra comprar as camisas legais que vendiam no Play Center, comprar os lanches, as coisas gostosas que vendiam lá. Mas, isso não fez diferença pra mim. Eu me diverti pra caramba. Tipo assim, eu senti vontade? Senti, mas, mano, sabe aquela coisa que dá e passa rápido? Foi assim, tipo, eu não me afetei por isso, eu não fiquei triste, tipo, isso não atrapalhou meu rolê. Eu conheci gente pra caramba, a gente curtiu muito, tipo assim, a galera daqui de Roseira, as amizades que a gente tinha, ia pra lá e conhecia gente de lá, pedia pra tirar foto, ia nos brinquedos, coisas assim, oportunidades que eu tinha que tipo assim, que a minha condição financeira jamais me daria essa oportunidade. Minha família é uma família pobre e tal, então não tinha como a gente ir pro Play Center, não tinha como a gente viajar pra caramba e conhecer várias cidades. Eu conheci muitas cidades do estado de São Paulo, algumas cidades fora do estado de São Paulo também, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tipo assim, tudo assim, indo com a fanfarra, sem pagar nada, só indo. A gente tocava, eu tocava na fanfarra, aprendi a tocar os instrumentos lá, tinha um uniforminho meu e era super legal. E não ter dinheiro pra curtir não mudava nada. Dava pra conhecer um monte de gente, dava pra arrumar umas namoradinhas e curtir com os amigos, tirar foto. Mano, eu sinto muita saudade disso. Eu sinto muita saudade do Play Center, por exemplo, que nem o Play Center, ele é uma marca da adolescência paulistana, não só paulistana, mas de outras galeras de outros estados também, que vinham em excursão de tudo que era lugar do Brasil para conhecer o Play Center. E hoje você vê no YouTube, por exemplo, tem lá aquele terreno tudo vazio, sem nada, tudo mato crescendo, porque venderam lá, tipo, acabou o Play Center. E aí você para pra pensar, tipo assim, dá um momento na sua mente,
E eu paro pra pensar, eu falo, mano, nunca mais eu vou poder entrar lá de novo. Tipo, nunca mais eu vou ver aquela cena. Sabe quando você começa a pensar? É igual quando você perde um ente querido. Sabe, nunca mais você vai poder abraçar aquela pessoa. Nunca mais você vai poder ver aquela pessoa. A não ser que seja por foto, por sonho, mas né, no pessoalmente ali, no dia a dia, você não vai poder ver mais. E aí você para pra pensar, você fala, velho, e aí quando cai essa ficha de que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então eu acho que é aí onde a gente sofre, a gente chora pela perda de uma pessoa que se foi, e o sentimento de saudade e de nostalgia é muito parecido com isso, é um luto, é uma perda, porque, tipo assim, que nem o MSN, nunca mais vai ter, velho. Tem o WhatsApp agora, que até lembra um pouco, mas assim, aquela magia do MSN não tem mais, porque naquela época, assim, não tinha internet pra todo mundo, assim, não era todo mundo que tinha internet em casa, não era todo mundo que tinha computador em casa, então a gente tinha que ir na Lan House. Nem sempre tinha dinheiro pra ir na Lan House todo dia. Às vezes acontecia de você ficar uma semana sem conseguir ir na Lan House. Ou até depois, quando tinha os computadores em casa, com internet de escada, antes de banda larga, e você esperava o final de semana pra você poder entrar depois da meia-noite, porque não cobrava pulso. Tipo assim, nossa, tem gente que tá ouvindo e tá falando, você é velho. Tô com 31, então não, né, eu peguei um pouquinho esse começo meio difícil da internet, que era difícil você ver a notificação do Orkut. Então, tipo assim, você ficava uma semana sem entrar na internet, aí você chegava a abrir o Orkut e tinha lá notificaçãozinha de mensagem. Você ficava felizão, falando, meu Deus, o que será? Alguma menina mandou mensagem, não sei o que, aí você já ficava com aquela ansiedade. Hoje, tá tudo imediato. Tipo assim, chega uma mensagem pra você no Facebook, você já abre a notificação, sabe? O WhatsApp é imediato, chega, você já responde. E eu acho que essa questão de você ficar postando 1 milhão de coisas também, foto pra caramba, que no Orkut ele tinha uma limitação de fotos, né? Eu já falei disso, tipo, acho que era 9 fotos ou 12 fotos. Beleza, você tinha que escolher as melhores fotos. Você não podia postar qualquer foto. Hoje não, hoje você posta qualquer coisa. Você fica, tipo, 3, 4 dias seguidos postando. Então, assim, tudo deixa de ser novidade, porque todo tempo é enxurrada de coisas. Vem 1 milhão de coisas pra você ver. Você recebe 1 milhão de notificação de um monte de coisa sem sentido. Você recebe mensagem de gente que você nem quer receber, porque tem um monte de gente que tem seu número, você nem lembra mais por que aquela pessoa tem seu número, e aí você fica sem graça de bloquear, ou quando você bloqueia também, mas de repente uma mensagem te chateia, uma pessoa X surge das cinzas e te manda uma mensagem, tipo, aí você fala, caralho, essa porra existe ainda. Tipo assim, você esquece de determinadas pessoas. Então, assim, eu acho que o que me faz sentir bastante saudade desse começo da internet, de como, pelo menos pra mim, né, lógico que já existia internet, mas, assim, do jeito que era Orkut, MSN, você combinava com a pessoa, falou, hoje 3 horas da tarde eu vou entrar no MSN, e aí você entrava, e aí você ficava naquela expectativa, às vezes você queria fugir da galera, você ficava offline. Então, essa adrenalina, esse friozinho na barriga da adolescência me dá muita saudade. E eu tinha muitas atividades ao mesmo tempo e eu conseguia realizar tudo. Hoje, se eu fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, na terceira eu já vou arregar. Porque eu não vou conseguir fazer academia, trabalhar e fazer faculdade, por exemplo. Talvez eu não consiga. Primeiro, pela parte financeira. Segundo, pelo ânimo, né? Porque é difícil você encontrar ânimo numa semana puxada. Você tá naquela correria, você trabalhou a semana inteira, pô, você tem que chegar do serviço e ainda ir pra academia, você olha pra sua cama, assim, você fala, putz, eu vou tomar um banho e vou deitar. Você não consegue ter ânimo pra ir todo dia. Às vezes dá, às vezes você pega uma semana, você acerta, você vai a semana inteira. Chega na outra semana, você já dá uma arregada. Então, por exemplo, na minha adolescência, eu tocava na fanfarra de Roseira, eu jogava futebol de campo, treinava mesmo, toda semana, tipo, era acho que 3 ou 4 dias por semana. Aí tinha o futebol de quadra, né, futebol de salão, e tinha natação. Tudo de graça, não pagava nada, mas assim, eu fazia tudo isso. E aí, além de começar a fazer tudo isso, eu também entrei na Rádio Santana. E eu era adolescente também quando eu entrei na rádio. Então, assim, eu conseguia conciliar tudo isso. Eu fazia natação, futebol, futsal, fanfarra, rádio. Aí quando eu ia viajar, e aí eu precisava ficar na rádio, eu ia lá e trocava o esquema. Falava, essa semana eu não vou poder ficar na rádio, porque eu tenho que viajar com a fanfarra. Essa semana eu não vou poder ir pra fanfarra, porque tem coisa na rádio. E fazia um bem bolado. E eu não sentia. Eu não sentia o peso de nada disso. Eu não sentia pressão. Eu não sentia desânimo
tipo assim, eu conseguia fazer tudo isso muito numa boa. Lógico que a gente cansa, né, de algumas coisas, mas era um cansaço muito natural, assim, de uma noite de sono. Você dormia, no outro dia tava ok. Agora, hoje, com 31, por exemplo, eu trabalho a semana inteira e, de repente, preciso fazer 12 horas no trabalho. Aí, tipo assim, você fica se eu fizesse, tipo, 3, 4 dias seguidos, 12 horas, putz, mano, eu ia demorar um mês pra conseguir me recuperar desse peso, desse trampo. Então eu perdi essa força. E eu não sei explicar em que momento da vida que essa força vai embora, ou que esse otimismo da adolescência vai embora, o medo começa a tomar conta. Que nem, por exemplo, eu não tinha medo de altura. Eu trabalhava lá na Rádio Santana, tinha a Festa Santana, a gente ia subir lá na torre da igreja, tipo, alto pra caramba, pra amarrar as bandeirinhas de festa junina, de festa Santana. Mano, e eu subia numas puta escada velha que podia quebrar. Mano, mas você acha que eu tinha medo disso? Eu subia numa boa, não tinha medo de altura. Eu pendurava lá, os caras, meu, você é louco. Pendurava nas alturas. E hoje eu tenho, tipo, um pouco de medo de altura. Quando ia no Play Center mesmo, que tinha lá o elevador, né, o Turbo Drop, meu, fui milhões de vezes e não sentia medo, aquela adrenalina gostosa, assim, de você tá no brinquedo. Era essa adrenalina que eu queria sentir. Hoje eu já, tipo assim, se eu subo na passarela aqui pra atravessar a Dutra, já dá um cagaço, tá ligado? Então, tipo assim, essas coisas, a gente vai ficando com medo, a gente vai perdendo a coragem de fazer as coisas. Você precisa pensar, tipo, 2 horas pra ter coragem de levantar e fazer alguma coisa, sabe? Então, pra mim, não sei se todo mundo tá assim também, mas pra mim isso acontece muito. Então, eu preciso trabalhar isso o tempo todo pra não parar, porque às vezes eu fico, putz, cara, eu quero fazer, mas tô sem coragem, tipo o próprio podcast mesmo. Às vezes eu quero fazer, mas aí alguma coisa me segura, fala, putz, mano, não vou fazer hoje, aí não vou fazer amanhã. Quando eu vejo, já tá um dia antes do podcast e eu ainda não gravei. Então, eu preciso o tempo todo me cobrar, porque senão eu paro. Eu lembro também que a gente ia na praça, né, que eu já falei. Eu lembro também que a gente ia muito na praça. Eu não vejo isso hoje mais, pelo menos aqui eu não tenho visto. Esses dias eu até fui em Guará, né, lá no Buriti Shopping, e eu vi que tem lá em frente ao Buriti, tem uma pracinha, tem uma galerinha que fica, assim, as adolescentes, as menininhas e tal, tipo assim. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, velho, que saudade, velho, da minha adolescência. Porque você olha assim, você vê que a galera não tá nem aí, cara. Tipo assim, eles não estão preocupados se o nome deles vão ficar sujo, sabe, no Serasa, no SPC, tipo assim, se eles vão ter dinheiro pra comer, será que eu vou conseguir pagar a conta mês que vem? Mano, você vê que ninguém pensa nisso. E, tipo, eu ia pra praça, a gente ia todo final de semana, cara, e não era só eu, sabe, tipo, tinha uma galera que esperava a semana inteira pra poder ir na praça, e aí chegava na praça, tava tocando música, tipo, tinha uma rádio lá na praça, a gente ficava escutando, e aí a gente ficava flertando, e gostava de uma menina, ia lá, mandava carta, perguntava, pedia pra ficar, tipo, quer ficar comigo? Tipo, sem pretensão de nada. Hoje, se você vai chamar alguém pra sair, você precisa ter dinheiro pra pagar um lanche, pra tomar uma coisa, um refri, uma cerveja. Você tem que se preocupar se a pessoa vai conseguir voltar pra casa dela, se dá pra levar embora, se não dá. Tipo assim, se tem dinheiro pra bancar um lugar legal, um restaurante bonito, chique. Tipo assim, não dá pra você chegar, sentar no banquinho de uma praça e falar, quer ficar comigo aí, ficar só ali no banquinho da praça se beijando. Tipo assim, eu não vejo isso mais. Depois de uma certa idade, a gente já não consegue mais fazer isso. Então, eu não sei se essa galera que tá na pracinha lá que eu vi, por exemplo, lá em Guará, se eles estão sabendo disso. Se eles sabem que isso vai acabar. Se eu pudesse falar pra eles, falando, meu, tipo, aproveita pra caralho isso. Aproveita mesmo, porque, tipo assim, não vai ser mais a mesma coisa. Lógico que a gente tem outras coisas que alegram a nossa vida, que deixam a gente com adrenalina, mas, tipo assim, pelo menos pra mim, até agora nada se compara a isso. Nada chegou a esse ponto, sabe? Essa força que eu sentia na adolescência, esse friozinho na barriga, essa coisa. Tem coisas que marcam a gente. Se de repente tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu teria aproveitado mais. Eu teria feito coisas que eu não fiz. Eu teria, tipo, tentado
ficar com outras pessoas. Por exemplo, às vezes eu gostava de uma menina e eu ficava só querendo ficar com aquela menina, mais ninguém me interessava. E talvez eu tivesse que abrir mais os meus olhos e ver isso. Falar, pô, se ela gosta de mim, pô, por que eu não posso ficar com ela? Vamos curtir. Tipo, que nem tem essas músicas. Eu vou ficar com quem gosta de mim. E é isso. Lógico que é muito legal você querer ficar com uma pessoa, ela também quer ficar, e você ficar com uma pessoa que você se apaixonou, que você gosta. Mas às vezes também é legal você ficar com uma pessoa que ela gostou de você, você de repente não sentiu a mesma coisa, mas tipo, dá uma chance pra ver como que é. Então eu acho que eu perdi muita oportunidade assim também. Eu lembro que quando eu fui pra trabalhar em São Paulo, eu tava com os meus 18 anos, novão e tal, mas eu ainda tinha muita coisa pendente aqui em Roseiro, eu tinha muita coisa que eu não tinha resolvido aqui. E aí eu ia na Lan House, né? Isso eu sinto muita saudade também. Ia na Lan House, eu entrava no MSN, no Orkut e tal. E nessas indas e vindas de MSN, um dia trombei uma menina online, ela tava lá, veio falar comigo, poxa, Yuri, caramba, eu sinto tanta saudade daquela época da fanfarra, tal, pô, toda vez que eu escuto essa música aqui eu lembro de você. E eu falei, pô, tipo assim, eu não esperava que pra ela tinha tantas lembranças. Pra mim tinha, mas já tinha passado, e pra ela não tinha coisas que ela guardava e que lembrava de mim. Tipo assim, ela tinha uma visão sobre mim diferente. Como às vezes a gente se vê de uma maneira e tem gente que vê a gente de outra maneira completamente diferente, que até te surpreende. Você fala, caramba, eu não imaginava que ela me via desse jeito. E aí ela falou, pô, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro de você. Aí eu pensei, por que eu não aproveitei mais isso? Por que eu não, de repente, fui mais aberto a conhecer pessoas também? Então, às vezes eu vejo no Facebook, por exemplo, assim, uma mensagem, eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje. Tipo, eu queria ter a idade de adolescente com a cabeça que eu tenho hoje. Só que aí nunca vai dar certo isso. Tipo assim, a cabeça que eu tenho com 31 anos, se eu tivesse com os meus 17, 18, por exemplo. Tipo, eu não ia conseguir porque eu não vivi as coisas que eu vivi, não teria vivido, nada disso. Então assim, a gente só chega nessa cabeça que a gente tem, que de repente você acredita que essa cabeça que você tem agora é a melhor cabeça, aí você só tem essa cabeça porque você viveu um monte de coisas boas e ruins que te fizeram aprender. Então, tipo assim, pô, você errou aqui, mancou ali, mancou aqui, pô, não faço mais porque eu vou me ferrar. Isso aqui eu vou continuar fazendo porque eu me dei bem. Isso aqui eu vou continuar fazendo porque eu tô me sentindo melhor fazendo tal coisa. Então, é a experiência que a gente cria, que a gente ganha na vida por passar por coisas, tanto boas quanto ruins, né? Então, é muito difícil isso. Tipo assim, pô, eu queria muito ter a cabeça que eu tenho agora quando eu tinha meus 15 anos. Pô, seria maravilhoso se você tivesse essa experiência fudida e aí você tivesse tomado as melhores decisões, né? Eu tava conversando esses dias com uma amiga e ainda falei, né? A gente tava conversando de tempo, não sei o que. Falou, pô, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? E realmente, eu falei, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo, não teria ido pra tal lugar. E aí, tipo assim, são coisas que eu não posso mudar. São coisas que eu só posso fazer diferente daqui pra frente. E com essas escolhas, eu perdi um monte de gente. Como diz a canção, né, do nosso querido Chorão do Charlie Brown Jr., né? Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Então, tipo assim, cada coisa que eu escolher, cada passo que eu der, cada mudança que eu fizer na minha vida, eu vou deixar pessoas pra trás. Então pode ser que eu perca familiares, a convivência com familiares, eu perca a convivência com amigos, a convivência com namorado, namorada. Tipo assim, tem relacionamento que não vai sobreviver a escolhas que você fizer. E mesmo que você, às vezes, você sinta saudade, eu mesmo, já aconteceu isso comigo, eu senti saudade, assim, de relacionamentos que eu tive, e aí eu ficava ouvindo música e lembrando, e falava, pô, cara, que saudade e tal. Só que eu olhando friamente, pensando só com a razão, eu sei que não sobreviveria. Tipo, se eu tivesse com essa pessoa até hoje, tipo assim, ela não ia aguentar as coisas que eu fiz, que eu quis fazer, as mudanças, trabalhos e, né, jeitos, viagens. Então, tipo, talvez o relacionamento não sobreviveria. Então você olha, você fala, será que ele teria resistido a tudo isso? Aí você pensa bem, tipo assim, você tem saudade. Se vem um bichinho na sua mente e fala, se quisesse voltar, você voltaria. De primeiro momento você até fala, pô, acho que eu voltaria. Só que se você olhar com a razão, você calcular bem frio, você olhar friamente, você vai ver que não.
que não voltaria e que é melhor assim. Tipo, por mais que você sinta saudade, por mais que você sinta falta, não dava, né, pra continuar. Assim como eu já falei naquele programa de Almas Gêmeas, inclusive quem não ouviu, ouça, esse programa é muito legal, que fala sobre as almas gêmeas, né, os 5 tipos de almas gêmeas que a gente tem na vida. Então assim, tem coisas e pessoas que vão passar pela nossa vida por um período e ponto. E toda vez que você tentar forçar, você vai ver que não vai dar certo. Se você tentar forçar, vai dar merda. E eu tô tendo muito esse exemplo de pessoas que eu tento forçar, tipo, pra ficar perto dessas pessoas e eu percebo que tá chato, que tá incomodando. Então eu paro. Assim como eu vejo pessoas que também forçam a presença comigo. Então, tipo assim, mano, eu mando mensagem. Às vezes eu não mando, mas tipo assim, se vier falar comigo, eu vou responder. Só que às vezes pode ser que não dê mais liga. A gente pode até tentar conversar e se encontrar e de repente, mas tipo assim, você vê que não dá a liga mais. Então é coisas que, assim, como diz aquela frase, né, dos filmes, a gente precisa deixar ir. Se voltar é porque tinha que voltar. Se não voltar é porque não tinha que voltar mesmo. Tipo assim, as borboletas, né? Deixa que as borboletas venham até você, você não precisa tentar caçar. Cultiva um jardim legal, que aí se elas gostarem, elas vão vir. E realmente é tudo isso. Essas frases de efeito, essas frases motivacionais, algumas têm muito sentido. É isso, tipo assim, a gente não pode forçar nada. A gente não pode forçar a presença de ninguém na nossa vida e a gente não pode querer que ninguém fique. Tanto parente, amigos, família, namorados, relacionamentos. Tipo, a pessoa vai querer ir embora e nada que você faça. É isso, tem coisas que mesmo que todo mundo diga pra você que na sua cabeça parou de fazer sentido, então tipo assim, nem se tiver na sua frente alguém berrando você vai entender. Então tem coisas que perdem sentido mesmo. E tem pessoas que vão e não voltam mais. Por mais que a gente queira, por mais que a gente sinta saudade, ciclos, né? Ciclos que se encerram, trabalhos. Eu tive a experiência recentemente de voltar para trabalhos anteriores, assim, que eu já tinha passado, que eu já tinha saído. E, nossa, como é difícil. Como é a sensação de murro em ponta de faca. Porque você já viveu tudo aquilo ali, você sabe que não vai mudar, é daquele jeito, e mesmo assim você insiste. Então, essa é a verdadeira... Esse, pra mim, foi o verdadeiro sentido do murro em ponta de faca. Aí eu falei, então é isso que é murro em ponta de faca. Então, assim, às vezes é trabalho também. Se você saiu daquele trabalho, se você saiu daquela empresa e o ciclo encerrou, às vezes você sente saudade. Você fala, puxa, era tão legalzinho quando eu trabalhava lá, tal pessoa, mas tipo assim, tudo aquilo acabou. Tudo aquilo acabou. Por mais que talvez aquela pessoa ainda esteja lá, ainda tem algumas pessoas daquela época, mas, mano, acabou, o ciclo foi fechado. Então ele não pode ser mexido de novo. Porque se você for mexer, você vai mexer em coisas que não era pra mexer. Tipo assim, fechou, acabou, lacrou, velho, já era. Aí você mexe, você se machuca tudo de novo. E pior, você se machuca com lembranças do passado. Você usa o passado como referência. Você usa coisas que te machucou como referência. Então você já vem com 5 pedras na mão pra tudo. E às vezes nem vai acontecer de novo. Só que você já sabe o jeito que aconteceu. Aquilo te machucou pra caramba. Você já tinha encerrado esse ciclo. E aí você vai mexer. Aí o que vai acontecer? Você vai trazer uma carga de coisa que já era acabada para coisas novas, só que como tem a lembrança, então você usa toda aquela lembrança pesada para se defender agora de uma coisinha pequenininha. Então assim, todas as coisas que são pequenininhas, que poderiam ser facilmente resolvidas, elas não vão ser facilmente resolvidas porque vai vir com avalanche de lembrança, avalanche de passado. Então assim, os ciclos eles têm começo, meio e fim, como tudo na vida. Então assim, se acabou, acabou. Não mexe mais, porque eu posso falar por experiência, todas as coisas que eu tentei mexer de novo, relacionamento que acabou, tentei voltar, trabalhos que eu trabalhei e voltei, nunca deu muito certo. Nunca deu muito certo. Então, tô falando por mim aqui, tipo, não vamos mexer em coisa que fechou. Ciclo acabou, acabou. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, ainda não girando completamente, né? Saindo um pouquinho desse assunto, mas com um teminha meio puxado ainda.
me pergunto às vezes sobre o programa Tá de Brincanagem, né? Que é um programa que eu tenho de personagens, que é como se fosse o Chuchu Beleza da Jovem Pan, do Felipe Xavier. Inclusive é uma das grandes inspirações aí pro Brincanagem, o Felipe Xavier, que fez parte dos Sobrinhos do Ataíde, hoje ele faz programa sozinho, mas ele é um grande ícone, assim, desses programas de humor do rádio. Ele é um cara muito bom dessa geração, anos 80 pra cá, né? Então é um cara que tá há muito tempo aí fazendo isso, né? Eu acho que se eu não me engano agora, eu não lembro se é 80 ou 90, mas é nessa faixa. Então é um cara que eu gosto bastante, me inspiro pra fazer o Brincanagem. Só que assim, o Brincanagem mesmo, hoje eu não consigo mais me identificar fazendo esse programa. Então eu tenho, né, os personagens, a Débora, o Júlio Sérgio, o Cacildinho e tal, e surgiu, né, o Tio Chicória. Então de todos eles, o único que eu ainda consigo fazer é o Tio Chicória, que eu gosto muito. Mas assim, eu gosto de todos os outros personagens, mas eu já não consigo mais me identificar fazendo essas histórias. Então assim, é legal, eu sei que tem gente que dá risada, mas sabe quando você escuta e você não se identifica mais no programa? E o Peter Miller, meu amigo, inclusive ele tá abrindo uma rádio web agora, logo darei novas informações aqui sobre a rádio web dele, aqui no Terça Nobre. Inclusive o Terça Nobre vai tocar lá também, a rádio Siga Fantasmas, né? Mas assim, ele fala, poxa, faz o Brincanagem, cara, o Brincanagem é seu programa que você faz muito bem, não sei o que, eu agradeço o elogio, tudo. Mas, cara, eu não consigo mais, tipo assim, eu não consigo me identificar com os episódios. Às vezes eu quero fazer uma coisa engraçada, mas tipo assim, eu escuto e sinto um pouco de vergonha alheia, fico meio sem graça, sabe? Puta, me incomoda. Então, tipo assim, se for pra fazer isso, uma coisa que tá me incomodando, eu prefiro parar de fazer. Entendeu? Então assim, o Terça Nobre pra mim é um programa que eu gosto muito de fazer, que nem eu falo, é como se fosse um programa de rádio mesmo, que eu estivesse ao vivo numa rádio. Uma ótima tarde pra você ligado aqui no nosso Terça Nobre. Tamo aqui na Jovem Pan, tamo aqui na Metropolitana, tamo aqui na Mix FM. Vamos lá curtir o Terça Nobre, isso aí, molecada. Aí você põe um pouquinho daquela voz de locutor e isso aí, vamos curtir o nosso WhatsApp aqui na nossa programação. Tipo isso, você fica... Deu um fogo no rabo agora de querer fazer rádio. Então, tipo assim, você fica... Eu me identifico, eu penso que é o meu programa, que é o Euri ao vivo, numa rádia. E pra mim é legal, cara. Agora, tipo assim, o Brincanagem eu já não consigo mais fazer aquelas historinhas, eu não acho engraçado. Então, assim, no momento eu não consigo voltar com o Brincanagem. Pode ser que futuramente eu sinta vontade de novo de fazer o Brincanagem. Então, assim, aí eu vou fazer, beleza. Só que no momento eu não consigo mais. Eu não me identifico mais com o Brincanagem. Eu não consigo escrever as historinhas, não consigo achar engraçado, não consigo interpretar direito mais os personagens que eu fazia daqueles episódios, que a maioria dos episódios era a Débora, o Júlio Sérgio e o Cacildinho, né? Então, por isso que eu não faço o Brincanagem no momento. Se a galera que escuta o Terça Nobre conhece, ou então pra quem não conhecia, fica sabendo agora. Qualquer coisa, se quiser conhecer os episódios também, e até me dá umas críticas também, falar, e aí, por que você não faz de novo? Ou por que você não melhora isso, ou faz aquilo? É só você ir lá no Instagram, @tadebrincanagem, e aí você consegue ouvir os episódios também. No YouTube também, se você pesquisar como Tá de Brincanagem, tem os episódios lá. Então é isso, dá pra você curtir também o Brincanagem e conhecer esses personagens mais antiguinhos que eu fazia. E girando o botão relatório do nosso programa Terça Nobre, chegamos agora a esse momento tão gostosinho de mamãe. Dicas aqui no Terça Nobre. E no nosso Dicas de hoje, eu vou dar uma dica de um CD antigo que eu gosto muito. É que nem eu falei, né? Eu já me preocupei em dar umas dicas assim de coisas novas, novidades. Inclusive tem uma série na Netflix que eu vou assistir. Eu não vou falar o nome ainda, eu vou assistir primeiro, se for bom me recomendar, eu vou assistir, se for legal eu falo pra vocês aqui, que aí eu gosto de assistir primeiro pra falar sobre, né? E aí, esses dias eu tava curtindo um som aqui das antigas em casa, pô, senti uma saudade de ouvir umas músicas e tal. Tem um CD, velho, do Cidade Negra, eu lembro que o meu irmão trazia o CD pra escutar aqui em casa, assim como aconteceu com Legião Urbana também, eu comecei a gostar de Legião Urbana por causa do meu irmão Everton, que ele trazia um CD aqui, ele tinha aquele CD Que País é Este, né? Do Legião, aí eu comecei a curtir e tal, aí ele trazia esse CD também, ele pegava emprestado dos amigos dele. Cidade Negra, 1994, o CD é de 1994, o CD é Sobre Todas as Forças. Provavelmente você deve conhecer esse CD,
você que tá ouvindo a gente. Se não conhecer, tem no YouTube, tem inteiro, dá pra ouvir. Pô, puta reggaezinho legal, bem trabalhado. Tem as músicas que acho que muitos conhecem, clássicos aí dos anos 90. Querem Meu Sangue, Minha Irmã, Onde Você Mora, A Sombra da Maldade, Casa, Pensamento. Mas só que assim, cara, tem várias. Mucama, Downtown. Tipo, tem músicas que a gente conhece mais que, tipo assim, A Sombra da Maldade, Onde Você Mora, Querem Meu Sangue, Pensamento. Essas músicas são músicas que tocaram nas rádios, que os anos 90 todo mundo acho que conhece ou já curtiu. Mas tem algumas músicas que nem são tão famosas, mas que é muito gostoso de ouvir. Então, assim, é um CD que eu coloco pra ouvir, eu ouço inteiro sem pular de música. E às vezes eu tô aqui em casa dando um trato nas minhas coisas, dando uma arrumada no quarto e tal. Cara, eu fico ouvindo o CD inteirinho. E eu gosto de ouvir e ouvir de novo. Então, assim, é um CD que eu gosto muito de ouvir. Então eu falei, pô, vou levar no Dicas do Terça Nobre pra galera ouvir também. Pra você que gosta de reggae, lógico que é um reggae também. A pegada desse reggae é mais antiga, mais diferente. Ele foi gravado na Jamaica. Então os caras, eles são, né, raizão também, né? O pessoal do Cidade Negra. Então a voz do Tony Garrido, né? Aquela puta voz inconfundível, voz bonita pra caramba. Então assim, se você quiser curtir uma sonzeira antiga aí, é só você pesquisar lá no YouTube, Cidade Negra, Sobre Todas as Forças. Esse CD é muito legal, ano de 94, dá pra curtir um reggaezinho legal pra quem gosta de reggae, né? E pra quem não gosta, se quiser de repente conhecer um pouquinho mais pra ver, com certeza vocês conhecem essas músicas, são músicas que tocaram muito em rádio, novela, filmes. Então só pra compartilhar com vocês, assim, uma coisa que eu gosto. Não quer dizer que seja uma dica, vai lá, escuta esse CD. Não, tipo, quando vocês quiserem saber, às vezes, coisas que eu gosto de ouvir, vocês vão lembrar que o Eury gosta de ouvir reggaezinho das antigas. Também esse CD, ele me faz voltar no tempo, ele me faz lembrar da minha adolescência, me faz lembrar da minha infância, um pouquinho da adolescência também. Então, acaba sendo uma máquina do tempo pra mim também. E agora vem chegando ele. Tava com muita saudade de chamar você. Vem pra cá, meu queridíssimo tio Chicória. Momento, pergunte a tio Chicória. Ora, gente. Tudo bom com você, gente? Porra, que legal, né, gente? Que saudade que eu tava, né? Porra, 15 dias sem falar com os meus queridos radio ouvintes aqui do Terça Nobre, né, gente? Poxa, gente, que saudade que eu tava. Tava com vontade de ir numas praias paradisíacas, afrodisíacas, mas as pessoas não me convidam mais pra ir pra praia. Antigamente, o pessoal, todo final de semana chamava pra praia, o pessoal ia de Brasília. Puta Brasília branca que eu tinha, gente. Puta Brasília bonita, mas aí veio o pessoal da dívida, levou a Brasília embora. Porra, sacanagem. E também, aí... Fui de Fusca com a Kátia pra praia, me levou na praia várias vezes. Hoje em dia o pessoal nem me convida mais. Mas assim, o Derrico foi pra praia, porra, foi lá pra Itanhaém, levou o Krauzinho e foi pra Peruíbe também, essas puta praia linda, e não chamou a gente, né? Mas tudo bem também, logo uma hora eu vou, e aí eu vou ter que pedir folga aqui do programa, mas não tem problema nenhum também. Qualquer coisa a gente dá um jeito aqui, né, gente? Eu deixo gravado, mando por... vídeo, né? Hoje em dia tá fácil, a gente manda vídeo, o pessoal, meu neto vai me ajudar porque eu não manjo muito, né? Mas vamos ler, tem a pergunta aqui, a pergunta do Viquitinho. Porra, Viquitinho, como é que você tá aí, nego? Como é que tá o Kryptonita? Que eu já tive um contrato com ele, já gravei vários episódios de Kryptonita pra ele também. Pô, gente, que bacana, Viquitinho. A pergunta dele é a seguinte, tio Chicote, qual que é a sua opinião sobre o Shrek, como o burro transou com o dragão? Porra, Vitinho. Ô, Viquitinho, o que é isso? Essa pergunta é muito sem graça, né, gente? Na minha época não passava esse tipo de desenho na televisão. Na época, muito antigamente, muito antigamente, passava aquele gato Félix. Ele tirava aquelas coisas da mochila dele, tem uma bolsinha pequenininha. E ele tirava um monte de coisa da mochila dele. Porra, era legal, pô. Tem aquela Betty Bop de shortinha, perninha dela bonita, gente. Agora, esse negócio do Shrek, porra, é uma puta pergunta besta, né, gente? Porra, é desenho tudo pode acontecer, né, gente? Mas se você para pra pensar, na vida real, tem isso também. Quer dizer, você olha um casal, tem uma mulher grandona, um rapaz pequenininho, mas aí, lá embaixo é tudo igual, amigão. E às vezes pode acontecer o contrário também, o cara é grande, a moça é pequena e todo mundo se vira, não dá um jeito. E nasce bebê e casa, né, gente? Então, é isso, Viquitinha. Essa pergunta que você fez é muito sem graça, viu?
Você tá se juntando com o Ângelo, com o D'Angelinho, que acordou com o patati patatá enfiado no bolso, né, pra não falar em outro lugar. Mas é isso, então assim, tudo pode acontecer, sabe? Na hora lá o pessoal dá um jeito e acaba se encaixando. Com certeza o burro com a dragona aconteceu isso aí também. A próxima vez, vê se você manda uma pergunta de super-herói pra mim, que eu vou saber responder, pô. A gente conhece, fica assistindo o Kryptonita, aprende tudo. Grande beijo, gente. Boa semana pra todo mundo aí, viu? Com Deus. Me conte uma história que fale do nosso amor, do nosso amor. Adoro ouvir o som da sua voz, dizendo assim: te quero sorrindo pertinho, todinho dentro de mim, no meu olhar, no coração, com a minha doce paixão. Eu quero estar na sua pele, me embriagar no seu perfume. Tenho ciúme dos seus olhos em outra direção, porque seu corpo sedutor passou a ser o meu costume, onde viajo toda noite pra outra dimensão. Tio Chicória, essa foi pra você, Tio Chicória, uma música do Raça Negra pra relembrar os velhos tempos. E o Tio Chicória ficou bravo, porque o Tio Chicória não assiste desenho direito, né? Ele gosta de assistir filmes antigos, tal. Aí você vem falar do Shrek pra ele e você viu o que aconteceu, né? Mas essa musiquinha é pra você, mas também é pra mim, Tio Chicória, que eu lembro da minha infância. Raça Negra, cara, eu escuto Raça Negra, eu lembro de anos 90, eu lembro do Gol Batedeira verde do meu pai, da minha camisa da Parmalat do Palmeiras de 1994 e maravilha, quantas vidas você e eu, que bom amar, e um churrasco de domingo, família inteira reunida. Saudade, velho, que saudade de ouvir um Raça Negra nos anos 90. E o Raça Negra hoje não é mais nada do que foi aquela época, né? Tá tudo muito diferente, até isso mudou, mas fica guardado em nossos corações essas músicas tão fortes, né, do Raça Negra, que todo mundo conhece. E o nosso Terça Nobre, a gente falou disso hoje, a gente falou das coisas que eu mais sinto falta na adolescência, o que você sente falta, o que mais você sente falta na sua adolescência. Então, assim, são coisas que a gente viveu, ciclos que a gente fechou e que dificilmente você vai viver de novo, dificilmente você vai conseguir abrir de novo esse ciclo. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com as perdas, né? A gente precisa aprender a lidar com coisas que passaram e não voltam mais. Como diriam, né? Tempo bom que não volta mais, e realmente não volta mais, então a gente tem que saber aproveitar. Eu preciso saber aproveitar as coisas que acontecem agora, viver o hoje, viver o presente, porque o passado, ele só faz parte de uma história, mas ele não existe mais, não existe. Eu falei existe, brincando. Ele não existe mais, então acabou, né, gente? O que passou, passou, e é isso. Pra você que gosta do nosso Terça Nobre, muito obrigado pra você que veio até o final aqui do nosso programa. Você pode me seguir lá nas redes sociais, @euribenevento, YouTube, Euribenevento. É só você procurar lá, youtube.com/euribenevento. Se inscreve no meu canal, dá aquela forcinha. Meu, a gente aumentou bastante os inscritos, legal pra caramba. A gente aumentou tipo quase 100 inscritos desde o começo, né, do Terça Nobre. Então isso pra mim é importante. Claro que ainda falta muito pra chegar no 1000, mas não tem problema. Então se você estiver ouvindo e não se inscreveu ainda, ou então pede pra sua mãe, pra sua tia, pros seus amigos, youtube.com/euribenevento, Eury, é só você se inscrever no canal que já vai me ajudar bastante. Curte lá os episódios também, que eu coloco os episódios com bastidores. E também no Instagram, no Facebook, Euribenevento. É só você entrar lá, você vai ver as informações, os links do Terça Nobre. Twitter também, @euribenevento. Toda semana eu posto lá o link do Terça Nobre pra você ouvir. Tem Terça Nobre no Anchor, tem Terça Nobre no Spotify, no Google Podcast, várias outras plataformas. Beleza? Então fique por dentro de tudo pela minha rede social, @euribenevento. Tudo que eu postar, todas as coisas que eu participo, @euribenevento. Agora tô fazendo parte também
do Shitcast Show. Então, pra você que gosta, aí é só você procurar lá nas plataformas programa de humor, a gente dá risada, a gente conta coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. Euri Benevento, DJ Krauser, Lucas De Rico. É só você pesquisar como Shitcast Show, que é mais um podcast aí que eu faço parte também. E logo, logo voltaremos com mais participações também do meu amigo Vitor Zena. A gente tá vendo coisas legais aí sobre o nosso podcast Qual a Boa, que no momento tá parado, mas que voltaremos futuramente. Beleza, galera? Grande beijo. Uma ótima semana pra todo mundo e a gente se vê semana que vem. Valeu, galera! Terça Nobre.